primeira coisa que eu gostaria de vos dizer e deixar claro é de que, na sequência de uma notícia sobre uma decisão que eu teria tomado enquanto membro do Governo, foi dito que eu teria, na véspera da minha saída do Governo, assinado à pressa, sem sequer ter conhecimento do que estava a assinar, qualquer coisa como 300 despachos. Essa notícia é, obviamente, uma notícia dirigida à minha credibilidade. E aquilo que eu gostaria de vos dizer, para começar, é que quando vi essa notícia, admito que qualquer português tenha ficado surpreendido. Devo dizer-vos que eu fui de todos os portugueses o que fiquei mais surpreendido. Feita a verificação em relação ao número de despachos que por mim foram proferidos desde a data das eleições e até à saída do Governo, foram encontrados, foram identificados 55 despachos. Se virmos o ano inteiro, não existe nem metade do número que é atribuído nessa mesma ou numa única noite. Esse facto, portanto, não tem nenhuma consistência, não tem nenhuma veracidade e eu queria, em primeiro lugar, deixar esse facto claro. Em segundo lugar, foi também dito, e tem sido dito, que eu teria decidido, não nessa altura, porque o despacho é bastante anterior, era uns 15 dias antes, que eu teria decidido transferir a propriedade do Casino de Lisboa do Estado para a empresa Estoril Sol. Repito, já tive a ocasião de desmentir esse facto, que aquilo que eu fiz foi perante um pedido de esclarecimento ao organismo competente, que era a Inspeção-Geral de Jogos, ter oposto um despacho meu dizendo visto, tomei conhecimento. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento das coisas públicas e do que é estar no governo e do que é tomar decisões como governante, sabe que quando um governante quer tomar uma decisão, escreve visto, concordo, ou escreve visto, aprovo. Não foi o que fiz. Não tem sequer a ver com a substância da matéria em causa. Tem a ver com um facto muito simples, que é o de eu entender que, após as eleições, a dias de sair do Governo, o Governo não devia ter uma pronúncia definitiva sobre essa mesma matéria. O que é que foi feito do meu ponto de vista, e que agora posso esclarecer nesta matéria? Foram feitas duas coisas. Em primeiro lugar, foi alterada a lei do jogo, e foi nessa alteração, que ia muito para além da questão da reversibilidade, e em que a parte mais importante nem era a questão da reversibilidade, era a modernização de todo o sistema de jogo e dos casinos em Portugal, foi, nessa mesma lei, clarificado o regime da reversibilidade. Na minha opinião, foi bem. Foi mal ou foi bem? Na minha opinião, foi bem. E a demonstração de que essa clarificação era necessária é tão simples como olhar para os documentos oficiais que existem e verificar que nesses documentos a lei era de aplicação controversa. Essa mesma lei, aplicada ao Casino de Lisboa ou aplicada ao Casino de São Miguel nos Açores, tinha, da parte da administração, conclusões diferentes. Só na questão do Casino de Lisboa, mesmo na lei anterior, já havia dúvidas, com pareceres de professores especializados em direito administrativo do melhor que o país tem, a dizerem que a conclusão podia ser uma ou outra. Fazia todo o sentido que a lei ficasse clara e que este problema que se colocou com o Casino de Lisboa não se pudesse voltar a colocar no futuro. Ou seja, que ficássemos com uma lei indiscutível desse ponto de vista. O que é justo neste mesmo caso? Isso passa por duas ou três questões muito simples. De quem é a propriedade? É porque eu já ouvi dizer várias vezes que eu ou o Governo, de forma secreta como uma lei aprovada pelo Governo em Conselho de Ministros, constante do comunicado final do Conselho de Ministros, em que se fala do assunto, promulgada por Sua Excelência o Presidente da República, que o Governo teria aqui transferido a propriedade. E a questão essencial, convém que isto seja dito às pessoas, aos portugueses, de forma clara, é de quem é a propriedade. A propriedade é da Estoril Sol. Comprou, pagou. A propriedade era da Par Crespo, foi comprada pela Estoril Sol por um valor de 17,6 milhões de euros. Comprou o edifício. Mais do que comprar o edifício, este edifício, que era, enfim, já é uma questão opinativa, mas era um edifício sem destino, relativamente abandonado e sem destino, foi integralmente reconstruído, tendo
o dito investidor gaste na sua reconstrução mais 60 milhões de euros, a somar ao 17,6 da compra. Além disso, o Estado, na altura em que acordou com o investidor a possibilidade deste investimento, exigiu à cabeça 30 milhões de contrapartidas para o Estado. 30 milhões de euros para poder fazer este negócio de contrapartidas para o Estado. Sabem o que é, ainda não temos resultados práticos, mas todos sabemos. É o Museu das Descobertas e são uma série de investimentos a realizar designadamente na cidade de Lisboa. Além disso, como em qualquer situação de jogo, existem contrapartidas anuais, que neste caso são das mais elevadas, porque são cerca de 50% da receita bruta, ou seja, durante os meses em que ele está em funcionamento, ele entrou em funcionamento em 2006, sem que tivesse havido pronúncia sobre os bens em concreto reversíveis ou não, mas isso é outra questão, desde a sua entrada em funcionamento já pagou mais de 70 milhões de euros de contrapartidas. É somar os 30 milhões de contrapartida inicial, os 17 milhões e meio da aquisição, os 60 milhões das obras, mais os 70 milhões que já foram pagos até hoje de contrapartidas. Segunda questão, falamos da propriedade, segunda questão que tem sido levantada. Trata-se de uma exceção, ou seja, foi feito um regime especial, excepcional, que favorece especialmente a Estoril Sol nesta mesma matéria. Não há nenhuma exceção nesta situação. Existem 13 casinos no país. Destes 13 casinos, 6 são reversíveis para o Estado, ou propriedade do Estado, que é outra possibilidade, é o Estado ser o proprietário. É o caso do Casino de Estoril, que é do Estado, essa discussão não existe, ou reversíveis para o Estado. 6 não são reversíveis para o Estado. Portanto, esta não foi uma exceção, não foi uma primeira situação de não reversibilidade de um edifício, de não entrega de um edifício ao Estado no final da concessão. E foram decididos nas mais variadas alturas. Praia da Rocha em 95, Figueira da Foz em 80, São Miguel, que é o caso mais próximo e com uma decisão diferente, em 99, Monte Gordo em 95, Troia também em 99 e ainda o de Porto Santo. Vários casinos não são reversíveis. Há um único caso semelhante em que, não obstante haver semelhanças, o casino é reversível. É o caso do Casino Vidar. Só que nesse caso, em concreto, sublinho duas diferenças que foram analisadas como é evidente. Não houve contrapartidas iniciais, a contribuição anual não é de 50%, mas de 10%. Para terminar e deixando um ponto da situação, digo-vos duas coisas. A lei do jogo é clara, clarificou este mesmo regime, é pública e, ao que sei, não foi contestada por ninguém. Segunda questão. Aquilo que eu, como membro do Governo, independentemente da minha opinião, entendi fazer naquela altura, foi não dar uma pronúncia definitiva sobre essa matéria, porque estava em gestão, e só porque estava em gestão, e na saída do Governo. A questão tem de ser ainda analisada. O atual Governo pediu um parecer ao Conselho Geral da Procuradoria. Eu penso que fez bem. Aguardemos esse parecer e aí seguramente teremos uma nova pronúncia sobre esta mesma matéria. Basicamente são estes os esclarecimentos que vos queria dar. É aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei e aquilo que é a verdade que eu tenho sobre este mesmo processo. Mais do que isto não vos posso dizer, mas estou ainda assim à vossa disposição para qualquer pergunta que queiram fazer.